tem. Eu vou começar com uma pequena introdução, que a palavra líder originou-se a palavra em inglês, líder, e só passou, e a gente só recebeu a palavra no ano de 1900. O que é um líder? O líder é uma pessoa que se destaca em meio a um grupo por meio de suas qualidades, que seriam de influenciar, de motivar, de guiar, e que tem a capacidade de conduzir essas pessoas a um determinado objetivo em comum. A história da liderança. A história da liderança é o seguinte: o surgimento dela é tão antigo quanto o próprio homem. Se a gente juntar todos os fatos da história, a gente dá muito relato sobre como ela existiu, mas o certo mesmo é que a história da liderança surgiu a partir do momento que na sociedade se precisou de alguém com essas qualidades que guiasse, que motivasse, que trouxesse as pessoas para algum objetivo. Então, na história tem vários relatos sobre isso. E assim, como eu posso dizer, desde que ela nasceu desde que a gente precisou da convivência. Ela nasceu com a capacidade de viver junto. A partir daí, na sociedade, você vai precisar de alguém que motive, você vai ter situações que levam, aí se precisa de alguém que seja capaz, alguém que saia, que se ressalte no meio do grupo, que seja capaz de levar adiante os objetivos. Agora a Jaque vai falar sobre a diferença entre líder e chefe. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre chefe e líder. Tem uma diferença entre chefe e líder. O chefe é aquele que vai diretamente ao ponto. Ele não escolhe como ele vai falar, como ele vai interagir, ele vai chegar. Isso é isso, aquilo é aquilo. Vamos supor. Você não atingiu o objetivo, ele vai virar para você. Por quê? Eu mandei você fazer isso e vocês não fizeram. O líder não. Ele usa muito nós. Vamos supor, nós vamos fazer uma coisa para poder a gente nós chegarmos a um objetivo que o nosso chefe quer. Ele vai ser muito específico, ele vai ajudar muito a equipe. Ele sempre vai ser muito amigo, entre aspas, da equipe. Ele nunca vai se colocar como ele acima e a equipe abaixo. Ele vai se igualar toda a equipe. Então, nós vamos mostrar um leve chatinho para vocês poderem entender a diferença do chefe e líder especificamente. Então, isso aqui a gente quer mostrar só na prática, que aqui a gente já falou da teoria, a gente quer mostrar na prática a diferença para vocês entenderem melhor. É uma situação onde a coisa necessária não foi atingida. E aí o dono chega e fala para o líder e para o chefe o que aconteceu. Você é um incompetente, você não atingiu os resultados, não atingiu o que eu esperava, eu quero para amanhã. Consegue fazer isso. Vamos acreditar em nós. Podemos fazer melhor. Não precisa jogar na cara dela. Podemos fazer melhor e atingir o público-alvo. Por quê? Nossa empresa não é multinacional, uma empresa. A gente é capaz de fazer melhor que o outro. Não precisa ficar todo dia, você aí vendo seu caderninho, né, filho? Todo dia vendo as empresas, concorrente, vai ter. Vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso e depois a gente vê o nosso concorrente. Por quê? Fala todo dia, não. E aí? O que dá? Não. A gente pode fazer um produto
aquele produto seja, não precisa ser melhor, mas ser capaz de entender o cliente. E depois sim a gente pode se tornar melhor. Porque a gente é livre, todo mundo pode ser melhor. Exatamente. Se é companheiros agora, não nada mais no outro sentido. Não, eles sabem fazer. Calma, eles sabem, todo mundo tem um crime dele, calma. Por que eles não atingem o público-alvo da maneira que a gente queria? Não, mas nem todas as marcas, publicidade, atingem o público-alvo. A gente fala pensando, calma. Você acha que a gente pode fazer melhorar naquilo, lá no falou pra mim que deixou a desejar e que acabou, vamos ter que trocar todo mundo. Vocês acham que é justo fazer isso? Não. Vocês acham que não são competentes para fazer isso? Por que não? Mas elas são um objeto. Mas, por que não, né? Porque ela está no bolso dela. Eles também tem que dar valor, que é o bolso dela. Eles têm que adiantar o trabalho dela para ela ganhar e pagar o nosso, né? Por que não? Bom, Então, agora a Gabi vai falar sobre os tipos de liderança. Boa noite. Os três tipos de liderança que estão lá na época são o liberal, o democrata e o autocrata. O democrata é aquele que se preocupa em participar do povo, está junto com o povo. Por exemplo, o líder democrata, o Lula, que pode ser um líder democrata, está junto com o povo, se preocupa com o povo. O estilo liberal é o líder que ele deixa os colaboradores participarem das decisões e tomar as decisões. Só que esse tipo de liderança, ela custa caro, porque você tem que estar preparando todos os seus colaboradores para eles estar podendo ter essa responsabilidade. E tem o autocrata, que é aquele que sempre quer ser superior aos seus colaboradores, por medo de perder o seu cargo ou por alguma situação de indecisão dele. E tem alguns outros líderes que não estão muito na situação ainda, que não são muito vividos hoje em dia ainda, que é o emergente, né? Que é aquele que ele tá numa situação de serviço, ele não sabe qual decisão tomar, ele toma a primeira decisão que tiver na frente, né? Que é o que todo mundo pega, que é o líder mais inseguro. E também temos o situacional, que seria o que, na hora da liderança, ele não sabe qual atitude tomar, ele vai de acordo com as decisões tomadas pelo grupo, com a situação que ele achar mais pertinente no momento. Mas dependendo da situação, ele consegue sair bem ou não, né? Ou o grupo apoia ele de uma maneira boa, ou talvez não. O André agora vai falar para vocês sobre os principais líderes da nossa história. Então, boa noite, meu nome é Boa noite. Os principais líderes políticos. Todo mundo sabe quem foi Jesus até hoje, importa por milênios, anos atrás, ele veio sobre o passado. Todo mundo sabe por que Jesus foi um grande líder, alguém sabe? Não sobre influenciar os jovens, mas por que ele influenciou? Porque ele foi um líder servidor? Exatamente, porque ele foi humilde, ele se valou às pessoas. Ele fez o que a maioria das pessoas não faziam, né? Ele foi atrás, fez tudo de uma maneira diferente. Ele foi humilde, se valou às pessoas e conseguiu conquistá-las, sem forçar ninguém, sem fazer nada que alguém achasse errado ou não. Pelo contrário, ele criou até uma conduta, né, que é seguida até hoje. Ele fez um líder democrata? Jesus literalmente é democrata. Ele é do povo. Então, líderes, eu sou muito tecnológico, mas ninguém pode negar que eles são grandes líderes. Porque na época dele, a mulher estava em crise total, ele tinha uma visão, ajudou o país a se reerguer e, ao contrário, muita gente, muito político daqui do Brasil, principalmente, ele trabalhou, sempre que ele trabalhou lá, ele nunca
pode ter feito coisas horríveis, mas ninguém pode negar, porque ele foi um bom líder, um excelente comunicador. Porque nenhuma posse, nada você vê ele armado. Você vê os soldados, você vê o exército, ele é enorme, mas você não vê ele armado. Grande. Mahatma Gandhi foi um grande líder, porque ele lutou para ele queria que a Índia fosse independente na Inglaterra, ele lutou para isso, ele fez uma filosofia de vida, ele foi a mudança na época e foi isso, entendeu? Ele conseguiu, com a sua filosofia, vários seguidores e até hoje seguidos. E depois que a Índia conseguiu a independência, né, da Inglaterra, ele foi assassinado e teve suas cinzas jogadas num rio. Eu não lembro qual foi o indiano, mas lá é água santa e todo mundo acha que ele foi o cara. Martin Luther King foi inspirado por esse filme muito grande e ele foi o cara também, mas assim, ele foi nos Estados Unidos, ele defendia muito na questão dos direitos dos negros e brancos, ele lutou muito com isso, ele atacou diretamente tipo assim, as pessoas que ainda achavam que tinha alguém fechado, que tinham a segregação dos negros e brancos e tudo mais. Na época, ele até começou com uma atriz, eu não lembro o nome, fazer Star Trek. Aí ela queria, era a única negra do elenco. E na época a série era famosa. E ela queria largar a série. E ele foi lá e conversou com ela, falou que não era assim, porque ele precisava de um negro na televisão naquela época, que era necessário, porque era alguma coisa extremamente rara. Então ele conseguiu cativar as pessoas a ponto de chegar e falar com uma atriz para continuar na série e continuou. Barack Obama, ele era advogado, e foi no presidente dos Estados Unidos. Travou? Ele tornou